Bom dia, queridos amigos. É com muita alegria que nós iniciamos o Evangelho desta manhã, rogando aos espíritos amigos, protetores queridos, esta pleide de espíritos que compõem esta falange do bem, que nós todos sejamos agraciados com o Evangelho do Cristo, trazendo aos nossos corações as melhores vibrações e que possamos viver momentos de maiores reflexões para a construção de um mundo melhor, íntimo. Hoje nós vamos ler instruções dos Espíritos, a vingança. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, sob cujos guande se debatia a humanidade no começo da era cristã, razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspiram. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se-á, vingar-se-é, bem o sabeis, tão o contrário àquela prescrição do Cristo, perdoai aos vossos inimigos. Que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta, quanto tem por companheira assídua a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele, o mais forte, cai qual fera sobre o outro a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Porém, as mais das vezes, assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo que de nada desconfia e espera o momento azado para sem perigo feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas e, sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações. Habilmente, espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelos caminhos. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que lhe se estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e evitam. Ah, o covarde que se vinga, assim é 100 vezes mais culpado do que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens. Fora com esse processo de outros tempos, todo espírita que ainda hoje pretendesse ter direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais de futuro ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Júlio Olivier, Paris, 1862. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Mestre Jesus, que os nossos pensamentos se alinhem ao bem, que possamos ser úteis a esta causa divina do seu amor, que possamos eliminar de uma vez por todos ressentimentos, o ódio, a vingança e esses pensamentos que são contrários ao bem. Ó Senhor, ajude-nos a erguer, a caminhar pelas veredas sublimes do seu coração, do seu evangelho, do seu exemplo. Jesus, compadeça de todos nós que vamos fazendo o nosso trabalho, que vamos realizando os nossos novos desejos em prol da paz. E olhai pelos governantes, para que eles possam compreender que o mundo não lhes pertence e que nós precisamos olhar para o outro como irmãos em fraternidade. Obrigado, Jesus, que esta paz que sustenta o orbe possa sustentar o orbe de nossos pensamentos. Que assim seja, Mestre. Queridos irmãos, como é difícil, né, a gente ver que nós estamos em evolução e ainda guardamos tantos sentimentos contrários ao bem, que são força dos hábitos selvagens que ainda carregamos, e muitas vezes nós não compreendemos o valor do Cristo em nossa vida, e a vingança ainda constitui um ato tão presente na vida de tantos irmãos. E vingar, como nos diz Júlio Olivier, vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo, perdoai aos vossos inimigos. Nós precisamos entender que quando nós falamos, eu não vou perdoar, eu não aceito, ele me fez isso, ele me fez aquilo, nós estamos mostrando para nós mesmos, não é para o outro, para nós mesmos, que ainda não somos espíritas. E se não somos espíritas, não somos cristãos, porque todos nós precisamos compreender a lição do Cristo, que a lição do Cristo é a lei do amor, é a lei do perdão, perdoai os inimigos, e nós não podemos mais viver carregando conosco esse pensamento cego de paixões que vingamos ainda, e muitos até a céu aberto, como nos diz o Evangelho. E a vingança é um sentimento destrutivo que gera no pensamento forças imensuráveis e que se organizam em forma de ataque à sua vítima ou contra a pessoa que ele tem pensamentos de vingança, que ainda não aprendeu a amar. E nós percebemos que na vingança o espírito faz da vítima um depósito de elementos deletérios, porque ele emite, esse é o efeito do ódio, o efeito das nossas vibrações, os sentimentos doentios que nós carregamos são partículas que desarmonizam o nosso pensamento, trazendo para todos nós vibrações tão graves que nos enfermamos com ela. E é preciso, então, que esses sentimentos, que muitas vezes são ainda gerados por nosso pensamento, pelas forças dos patógenos. O que são os patógenos? Patógenos são as larvas mentais que se instalam no nosso campo mental e muitas vezes compromete a nossa forma desastrosa de vencer nossa própria reencarnação. Todos nós estamos sobre um plano de amor. Todos nós que reencarnamos viemos para melhorar, para corrigir os nossos sentimentos, e o espírito, quando ele é indiferente a isso, ele não movimenta as suas energias, e perdendo toda a ressonância com a sua própria consciência,
onde as leis imperam, e o ser mostra, quando o ser, né, apresenta essa indiferença, ele demonstra uma inoperância mental. E ele não consegue articular a vontade para mudar. Então, é um espírito que acaba sendo indiferente aos ensinamentos de Jesus. E que ensinamentos foram estes? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E quando nós nos sentimos enfraquecidos, nós não compreendemos o trabalho do Cristo. No livro Consolador, na pergunta 345, Emmanuel pergunta: o preceito evangélico, se alguém te bater numa face, apresenta-lhe a outra, deve ser observado pelo cristão mesmo quando seja vítima de agressão corporal não provocada? O homem terrestre, com as suas taras seculares, tem inventado numerosos recursos humanos para justificar a chamada legítima defesa. Mas a realidade é que toda a defesa da criatura está em Deus. É preciso que a gente pense nisso, né? Para nós não mudarmos o ponto de vista divino que olha por todos nós. E aqui ele nos diz: somos de parecer que, agindo o homem com a chave da fraternidade cristã, pode-se extinguir o fermento da agressão com a luz do bem e da serenidade moral. O que nos falta, então, meus irmãos, para que nós nos tornemos um ser melhor? A vivência da fraternidade, a vivência do amor que o Cristo nos ensinou. Quando Jesus nos disse que ele não veio destruir a lei, mas ele também nos diz neste capítulo: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram dizer. Que se alguém vos bater na face direita, se lhe apresenteis também a outra. Este é um código divino que nós não podemos esquecer. E o Emmanuel, então, nos disse que se nós quisermos, né, retirar esse fermento, nós precisamos acreditar no fracasso de todas as tentativas pacíficas. O cristão sincero, na sua afeição individual, nunca deverá cair ao nível do agressor. Então, nós precisamos acreditar que nós não podemos cair nesse fracasso, mesmo que a gente ache que tenha fracassado. Nós precisamos levantar. E o cristão sincero, ele nunca deverá cair no nível de agressor, sabendo estabelecer em todas as circunstâncias a diferença entre os seus valores morais e os instintos animalizados da violência física. Quanta luz, meus irmãos, temos recebido, quanto amparo, quantos ensinamentos. E nós precisamos lembrar que se a nossa vibração ainda é escura, denigre toda essa vitalidade das energias que nós temos que alimentar no nosso pensamento, para que nós possamos sustentar as células perispirituais, para que a gente não contamine mais essa estrutura energética do perispírito. É preciso que a gente impeça, como o Evangelho, como Emmanuel nos disse. Vamos impedir que o pensamento mude a sua frequência mental. Nós temos fechado muitas vezes os nossos olhos para o bem, e nós não podemos fechar porque nós precisamos viver num circuito vibratório de forma elevada e não um circuito vibratório que fecha o nosso pensamento e que vai fixar nesse pensamento, na consciência, apenas o pensamento da vingança. É preciso que a gente sinta a grandeza do amor de Deus, para que a gente possa evitar, muitas vezes, esse padrão que ainda carregamos dentro de nós, que é olho por olho, dente por dente. Aí nós vamos ver o que a mensagem de hoje nos fala. Quando o seu ódio não chega a tais extremos,
Ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhada a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios em vez das fisionomias amigas e benevolentes. Quando as pessoas tocam para nós esses sentimentos, ou que falam para nós, fulano não gosta de você, o que a gente tem que fazer? Responder, eu também não gosto dele. Não, nós não ficamos, não precisa ficar estupefado, precisamos ficar triste. O que nós temos que pensar? Que se eu continuar a vingar ou pensar que nós vamos fazer alguma coisa com ele numa hora, é uma estratégia para o mal que nós estamos construindo. E é por isso que o Evangelho nos diz: ah, o covarde que se vinga. Assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e insulta em plena face. Amigos, o bem cobre a multidão de nossos pecados. Nós precisamos sair desses costumes selvagens, grosseiros, das paixões doentias, para entender que todos nós somos um espírito imortal. E todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. A caridade é para com o meu irmão, para com o meu próximo, não é só para aquele que eu gosto. Lembrando que a reencarnação veio para mudar todo o nosso olhar. A reencarnação veio para que nós possamos sentir dentro de nós a grandeza do amor de Jesus, que nós saibamos falar sim, sim, não, não, quando o Evangelho nos convida a tomarmos uma posição elevada, de acordo com a lei divina. Nós precisamos amar, e amando é que nós vamos compreendendo a profundidade e a extensão das lições do Evangelho. Mas nós não podemos mais abrir as portas do nosso pensamento sem que a gente tenha certeza da nossa necessidade de modificar os sentimentos, cultivando dentro de nós a delicadeza, a cordialidade, mesmo que a gente esteja sendo esbofeteada. Não queremos mais ser covardes, irmãos. Muitas vezes nós temos medo de falar sim, de medo de falar não. O sim pode ser tantas vezes mais agradável em todas as circunstâncias. E quando nós falamos não em determinados setores da luta, é mais construtivo também, porque eu não quero mais, eu não quero repetir os mesmos atos, eu não quero mais ser o selvagem de ontem. E é por isso que nós precisamos entender quando o Evangelho nos fala do sim, sim, não, não, que está sempre nos recomendando. Nós, para concordar ou recusar, nós temos que pensar o que é o mel e o fel, como diz Emmanuel numa das suas mensagens. É preciso lembrar que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas pelo que ele, mas também pelo que deixa de fazer. Eu não posso mais ser comparsa ao erro, comunicar com meu irmão com ódio, com vingança. Estamos no 3º milênio e o convite é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Queridos amigos, que possamos repensar nos nossos atos, nas nossas atitudes, que possamos repensar em todas as nossas atividades em relação ao próximo.
Aprendamos a estender as mãos, agasalhar o nosso irmão, fazer a caridade, sem olhar a quem. Que não venhamos mais, queridos companheiros, a viver na miséria dos sentimentos, na miséria da nossa alma, mas que possamos compreender o valor do amor, da temperança do bem, para que o bem, o amor, seja constante em nossa vida. Assim, Jesus, nós agradecemos, pedindo ao seu amor que nos fortaleça e que o passe não seja um ritual, mas que saibamos ser gratos, receber essas dádivas que chegam até nós na forma de mancheias, luzes que nos envolvem. Ajude-nos, Jesus, a sentir a bênção para eliminar a sombra dos nossos equívocos. Jesus, que cada um possa pedir, agradecer, rogar e suplicar, mas acima de tudo, realizar o que o Evangelho nos ensina. Que os espíritos amigos coloquem o medicamento em nossas águas, fluidificando-a, e que a paz augusta do seu Evangelho seja o norteador para todos nós, o farol que brilha, o farol que sustenta, que nos dá a direção. E assim, Senhor, deixamos no coração de todos os nossos irmãos as vibrações perenes do Grupo Espírita Esperança e Caridade Colégio Allan Kardec. Que Eurípides e Jesus agasalhe-nos para novas propostas, novas conquistas que compete a cada um de nós realizar. Fiquem com Deus, que assim seja.